Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa nona aula de Constitucional, segunda parte da nossa nona aula. Estamos a tratar do poder executivo. Nós estamos na organização dos poderes, falamos sobre o poder legislativo, agora vamos vencer o poder executivo. Eu vou pedir que os senhores tenham em mãos aí a Constituição e que abram no artigo... depois da fiscalização, artigo 76, do presidente e do vice, a seção 1, a seção primeira, né? Vai trazer as atribuições do presidente e do vice, vai tratar de maneira geral, na verdade, porque as atribuições, elas estão esculpidas aqui a partir do artigo 84, e é objeto da nossa aula. 86 inaugura a responsabilidade do presidente da República. A seção 4ª, por sua vez, vai tratar dos ministros de Estado. E a seção 5ª, do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, encerrando aqui o artigo 91. Eu vou revisar os 10 primeiros exercícios, mas de uma forma mais célere, mas sem prejuízo também do aprendizado. Vamos lá, vai ser ótimo. Vamos fazer uma breve revisão destes 10 primeiros exercícios. O presidente da República delegou ao ministro de Estado a competência para editar decreto visando a extinção de cargos públicos, quando vagos. Eu vou colocar aqui outra... O presidente da República, como os senhores sabem, ele tem algumas atribuições, algumas que lhe são atribuídas, obviamente, de forma privativa, para que ele as exerça exerçam as atribuições de forma privativa. Compete privativamente ao presidente da República. Nós temos aqui nomear e exonerar os ministros de Estado, exercer com o auxílio dos ministros a direção superior da administração federal, estou a tratar do artigo 84, iniciar o processo legislativo, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Aqui a expressão do poder regulamentar, que ao presidente da República é investido, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Vetar projetos de lei, esse inciso 6º, ele é mandatório, todos têm que obrigatoriamente decorar. No material que eu lhes enviei, já tem um quadro dessa aula, então os senhores vão seguindo aí aquele esquema, porque naquele quadro da aula eu coloquei, eu vou compartilhar aqui com vocês, para que os senhores possam... vamos lá. Eu vou buscar aqui no meu arquivo. Aula 9.1. Está carregando, só um minutinho, por favor. Esse quadro, os senhores já o têm. Espera aí, onde estamos? Vocês estão visualizando ele, por acaso? Compete privativamente? Não? Então, peraí, deixa eu me voltar aqui, que eu tenho que compartilhar de novo. Às vezes não funciona. Aqui, voltou, agora vai ser. Vamos lá. Ele é muito importante. Essas atribuições do 84. Vamos lá? A do 6º, a do 12 e a do 15. Decreto. Dispor mediante decreto. Agora os senhores estão visualizando, não estão? Estão? Ótimo. Vamos seguindo aí.
Organização e funcionamento da administração federal. Mas devem ser cumpridos, devem ser atendidos. O seguinte, não implicar aumento de despesa, por isso que eu coloquei aumento, a setinha para cima, xizinho. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Eu posso, mediante decreto, ou melhor, o presidente pode privativamente, mediante o decreto, ele dispor sobre a organização da administração federal, dispor sobre o funcionamento. Ele pode organizar da forma que melhor lhe aprouver a organização, com vistas a atender, né, o bem público, claro. Mas ele não pode fazê-lo se houver aumento de despesa. E ele também não pode criar e nem extinguir órgãos, porque isso demanda lei. E ele ainda pode extinguir funções ou cargos públicos se eles estiverem vagos. Temos o 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos. Aí vocês vão me perguntar, mas por que estamos a tratar desse especificamente? Por causa do parágrafo único, que chegaremos a ele. 25. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. E por que estes incisos são importantes? Porque eles são mencionados no parágrafo único. O presidente da República ele poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 6º, todas elas. No 12, conceder indulto, comutar pena com audiência dos órgãos e prover cargos públicos na forma da lei, não extinguir. Só a primeira parte. A primeira parte é o prover cargos públicos. A quem que ele pode? Aos ministros de Estado, ao PGR ou ao AGU, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Então, ótimo. O presidente da República delegou ao ministro de Estado competência para editar decreto visando a extinção de cargos públicos. Ele pode delegar a ministro de Estado algumas atribuições? Pode, mas dentre essas atribuições está a de extinguir cargos públicos? Não. Visando a extinção de cargos públicos quando vagos. Aqui, na verdade, ele trouxe ipsis literis, extinção ou funções quando vagos. Aqui, na verdade, ele não pode extinguir cargos públicos que não estejam vagos. Vocês entenderam? Na verdade, aqui ele está mencionando o inciso 6º-B. É só atenção para isso. Cargos públicos quando vagos. Ok? Ótimo. Então, ele pode, sim. À luz da sistemática constitucional da competência atribuída ao STF e ao STJ para o julgamento de mandado ou de segurança, é correto afirmar que essa delegação nós já sabemos que foi irregular, considerando que a matéria era suscetível de delegação e os mandados de segurança impetrados contra o ato do ministro são julgados pelo STJ nos termos do artigo 105b. Então, eu vou abrir aqui a nossa Constituição da República e nós vamos voltar aí ao 105b, tá bom? Constituição da República. Compete ao STJ processar e julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas data contra atos de ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. Então, isso é verdade. Regular, considerando que a matéria era suscetível de delegação e os mandados de segurança impetrados contra os atos do ministro são julgados pelo STJ. 2. Maria, ela é recém-impossada ministra de Estado, foi informada por um assessor próximo que lhe competiria, expedir instruções para a execução das leis. Expedir instruções para execução das leis. Exercer a coordenação dos órgãos
e entidades da indireta, e nomear os membros do Conselho da República. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar em relação às competências acima descritas que todas devem ser exercidas pelo ministro de Estado. Isso é falso. Vamos já direto na resposta. Letra D. Apenas a referida em 3 não deve ser exercida pelo ministro de Estado, pois é privativa do presidente da República. Expedir instruções. Expedir instruções. Os senhores têm, para responder a essa pergunta, se dirigirem ao artigo 87. Vamos lá? Artigo 87. Os ministros de Estado, que serão escolhidos dentre brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos, terão as seguintes atribuições: exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal. E aí foi aquilo que falamos na última aula, direta ou indireta, ela não especificou, mas você vai ter o sentido mais amplo possível na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Nós já vimos isso, que uma MP que é editada sem esse referendado pelo ministro, ela tem um vício formal. Já vimos isso. Expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. Instruções é distinto de decretos e regulamentos, mencionados no inciso 4º do 84. Ótimo, tudo bem. Ela falou instruções para execução da lei. Está de acordo com o inciso 2 de 87.2. Adiante. Exercer a coordenação dos órgãos e entidades da administração indireta. Sim, claro, embora ele não tenha trazido a palavra indireta, 87.1, ele diz que exerce a orientação e coordenação da administração federal. Ótimo, tudo bem, estamos corretos. Nomear membros do Conselho da República, falso, é privativo do presidente, nos termos do inciso 84.17. Então, vocês têm que saber as atribuições do presidente, que expede decretos e regulamentos para fiel execução, enquanto a do ministro expede instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. Inferior à atuação do presidente, correto? Então, você tem um decreto do presidente e você tem as instruções do ministro. Apresentar ao presidente relatório anual de sua gestão ao Ministério, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem otorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Ótimo. 2, vencemos. 3. Determinado ministro de Estado ele recebeu o expediente administrativo contendo minuta de decreto de sua área específica de atuação, que o presidente pretendia editar com a maior rapidez possível. Após analisar a minuta de decreto, o Ministério informou que não iria referendar o seu conteúdo por considerá-lo prejudicial ao interesse público, à luz da narrativa acima e da forma estabelecida pela sistemática constitucional. É correto afirmar que a ausência do referendo do ministro de Estado, letra C, configura vício formal já previsto na ordem constitucional, nos termos do artigo 87, inciso 1, parte final. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos, e compete a eles, além de outras atribuições estabelecidas na Constituição e na lei, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades na área de sua competência, referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. 4. Em relação ao presidente da República e suas atribuições constitucionais, assinale V para verdadeiro, F para falso. No caso de infrações penais comuns, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 do Congresso Nacional, será ele submetido a julgamento perante o STF. Sabemos que isso é falso. E eu vou trazer aqui para os senhores esse quadro que é extremamente importante, e uma das razões que eu estou a fazer essa brevíssima revisão é para lhes mostrar esse quadro que eu tenho aqui, que eu não apaguei. Elisa e Fernanda, tenham comigo. Nós temos duas espécies de crimes, vamos dizer dessa maneira. Um é o crime comum e o outro é o crime de responsabilidade. Este crime de responsabilidade, ele é um crime que tem um viés político. Ótimo.
Esse crime comum, ele vai ter um trâmite diferente, ou melhor dizendo, o processamento nas hipóteses de haver crime comum é distinta do processamento nas hipóteses de se haver crime de responsabilidade. Ótimo. Vamos aqui no crime comum. Esse material também está no e-mail que eu lhes enviei, na aula, o quadro da aula. O crime comum, ele se apresenta o processamento relativamente a ele se apresenta da seguinte maneira. Há primeiro uma denúncia do PGR ou uma queixa do ofendido, do querelado. Denúncia do PGR. A Câmara dos Deputados, ela fará um juízo de admissibilidade. Ela pode rejeitar aquela denúncia ou aquela queixa ou admiti-la. E ela deverá fazê-lo por 2/3. E qual é o substrato, fundamento e validade desta informação? Artigos 86 e 51, inciso 1. Então, os senhores têm sempre que ter em mente. A admitida acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o STF nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. E o 51 compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo, seja por crime de responsabilidade. Isso é interessante, porque aqui ele só fala processo, ele não especifica. Vai lá no inciso 1 para os senhores observarem. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Então, em ambos, eu preciso de autorização do Congresso, da Câmara dos Deputados? Sim, em ambos, e por 2/3. Para admissão, ou então vou rejeitar. Continuo aqui na hipótese do crime comum. Foi admitido, houve a votação de 2/3. Agora, nesse momento, o STF se pronuncia. E o STF, ele tem um novo juízo, ele realiza, na verdade, não um novo, ele realiza juízo de admissibilidade, nos termos do 86, parágrafo 1º, inciso 1. E ele vai admitir aquela denúncia, queixa, ou ele vai rejeitar aquela denúncia, queixa. Ótimo. Então é isso. Conclusão do processo, 86, parágrafo 2º. Com essa admissão pelo STF, o presidente ele será suspenso, melhor dizendo, afastado, por 180 dias. E nesse período, se o processo ele fica afastado por 180 dias, mas se não se encerra esse trâmite em 180 dias, cessa o afastamento ao cabo desses 180 dias, e ele continua sendo processado. E a decisão do STF está prevista no 86, parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier a sentença condenatória, ou seja, ele será julgado pelo STF e será condenado, haverá uma sentença condenatória. E só a partir de então ele poderá ser preso. Ou então ele pode ser absolvido. Então é isso. Você tem a denúncia, a queixa, ao juízo de admissibilidade da Câmara. O STF agora não se vincula ao juízo de admissibilidade da Câmara, ele faz um novo juízo de admissibilidade, concomitante a essa admissão dessa denúncia ou queixa, a suspensão por 180 dias, melhor dizendo, afastamento, né? Afastamento, suspensão por 180 dias e, ao cabo desse processo, ele é julgado ou ele é absolvido. O crime de responsabilidade é o seguinte, também há uma denúncia do PGR ou há um requerimento do cidadão. E aí, a Câmara também fará o juízo de admissibilidade, por 2/3 dos seus membros. Isso, na verdade, 2/3 de todos. 513, 2/3 de 513 é 250 e 70, alguma coisa. Se lembrem aí daquele episódio que foi televisionado, né, quanto em se tratando do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Então, nós temos aqui a Câmara se pronunciando pela admissão da denúncia ou do requerimento
na hipótese de se tratar de crime de responsabilidade. Após essa manifestação da Câmara, o Senado Federal, esse procedimento passa a ocorrer, né, no Senado Federal. Mas o Senado Federal agora ele não faz juízo de admissibilidade, como faz o STF no crime comum, nos termos 86, parágrafo 1º, 2. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado. Então, a admissibilidade na Câmara e a instauração do processo perante o STF, perante o Senado. Instauração do processo, esse processo ele será presidido pelo STF e limitar-se-á à condenação. E aí vocês têm que ter em mente o artigo 52, sempre o 86, com aquelas competências da Câmara e do Senado. 52, parágrafo único, primeira parte. Vamos lá. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, que compete privativamente ao Senado processar e julgar o presidente e vice nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, processar e julgar os ministros do STF, os membros do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, o PGR e o AGU nos crimes de responsabilidade. Então, nessas hipóteses, funcionará como presidente ou do Supremo Federal, do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. Ótimo, ótimo. Primeira parte. Também vamos ter, nessa hipótese, a suspensão ou afastamento por 180 dias, e após 180 dias, cessa-se o afastamento. Como é a condenação pelo STF? Ou a condenação ou a absolvição. Essa decisão do Senado Federal, ela será veiculada mediante uma resolução. E o mais interessante é o seguinte, o entendimento a partir do impeachment da Dilma Rousseff foi de que a votação seria por itens separados. Isso é relevante. O Collor não teve isso. O que eu quero dizer é o seguinte, votação por... O que eu quero dizer? Perda do cargo. Inabilitação por 8 anos. Foi votado, perda do cargo. Inabilitação por 8 anos foi votado. Tanto é que ela perdeu o cargo, mas ela não foi inabilitada pelo prazo de 8 anos. Vocês sabiam disso? E o Collor, quando eles fizeram a votação, eles entenderam que a votação, quando se condenava por todas as penas, se condenava a todas as penas. E o entendimento agora atual, não, é que deve se condenar por cada uma delas. Uma votação para a perda do cargo, uma votação pela inabilitação e uma votação para outras sanções. Então, ótimo. No caso das infrações, voltando ao nosso exercício 4º, no caso de infrações penais comuns, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 do Congresso Nacional, isso é falso. Não há essa possibilidade pela Câmara. Ele será submetido a julgamento perante o STF? Sim, isso é verdade. Nós falamos sobre isso na última aula, né? Na primeira parte. Tudo bem. Os senhores entenderam? Vamos fazer um joia aí para eu saber se está tudo ok. Ok, muito obrigado. Compete ao presidente da República a escolha dos ministros do TCU. O entendimento aqui é que vocês vão ler essa frase como todos. Todos. Isso é falso. O que diz o 73? Vamos lá. O Tribunal de Contas, integrado por 9 ministros, ele tem sede no DF, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo o que couber as atribuições no artigo 96. Os ministros do TCU serão nomeados dentre brasileiros que preencham os seguintes requisitos. E eles serão escolhidos, parágrafo 2º, 1/3 pelo presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente, dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, 2/3 pelo Congresso Nacional. Letra, então, assertiva B, falsa. O presidente da República pode alterar a estrutura e extinguir órgãos públicos
desde que não haja aumento de despesa. Não, ele não pode extinguir órgãos públicos, nós acabamos de mencionar isso. 84, sexto, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Nem criação e extinção de órgãos públicos. F, letra E. Então, logo, 5. Então, logo foi noticiado o falecimento de um ministro do STF, o presidente da República recebeu o comunicado, exarado por associação de classe, de que, escolhido o candidato pela Câmara dos Deputados e aprovado o nome pelo Senado, ele seria nomeado pelo presidente da República. Isso é falso. Por que isso está errado? Porque a escolha e a nomeação compete ao presidente da República, enquanto a aprovação compete ao Senado. E aqui eu vou mencionar, vou compartilhar com vocês o que eu trouxe na outra aula. Como funciona? Olha só. Quem indica é o presidente. Indica o ministro do STF, ministros dos tribunais superiores, governadores de territórios, o PGR, presidente e diretores do Banco Central, outros servidores definidos em lei. Estes nomes eles serão aprovados pelo Senado. E após serem aprovados pelo Senado, haverá a nomeação do presidente da República. Então, não é escolhido pela Câmara dos Deputados, ele é aprovado pelo Senado e ele é escolhido pelo presidente. Então, letra A é a resposta. 6. Um jornal de grande circulação divulgou que João, presidente da República, teria praticado uma série de condutas ilícitas, todas tecnicamente consideradas crimes de responsabilidade. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que João, em caso como esse, deve ser processado e julgado. Nós já vimos, ele vai ser processado e julgado pelo Senado Federal após a autorização da Câmara dos Deputados. É letra B. Letra B. Fácil. O presidente da República, após 7. O presidente da República, após análise de sua assessoria, editou o decreto extinguindo certo quantitativo de cargos públicos vagos. Ele pode fazê-lo? Pode. Com fundamento no artigo 84, sexto. Ele poderá fazê-lo sim, com fundamento no 84, sexto. Ele o fez. E organizando um setor da administração pública federal. Também poderá fazê-lo, com fundamento no inciso A, na linha A. Essa última medida não acarretou o aumento de despesa ou a criação e extinção de órgãos públicos. João, que vinha se preparando para concurso, sentiu-se prejudicado. Com o decreto, solicitou que o advogado procedesse a uma análise. Então, nós sabemos que ambas as matérias versadas no decreto são de competência do presidente da República, portanto, letra C. Joia, estão corretas. Em relação aos ministros de Estado e aos atos praticados no exercício de suas competências constitucionais, assinale a afirmativa correta. Nós sabemos que no artigo 87 ele traz, né, todas essas informações. Voltamos à gravação. Vamos lá para a fundamentação dessas assertivas. Essa primeira assertiva, embora nós tenhamos aí a letra da lei específica da Constituição, as instruções normativas, né, eles podem, nos termos do artigo 87, expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. O entendimento exarado pelo STF é que essas instruções normativas elas podem ser, sim, objeto de controle de constitucionalidade. Estão sujeitos ao controle de constitucionalidade concentrada os atos normativos, expressões da função normativa, cujas espécies compreendem a função regulamentar do Executivo, a função regimental do Judiciário e a função legislativa do Legislativo. Os decretos que veiculam ato normativo também devem sujeitar-se ao controle de constitucionalidade exercido pelo STF. Isso aí foi a ADI 2950, agravo regimental. Isso aí foi 2007. Então, essa primeira é baseada numa decisão do STF. As instruções normativas que eles venham editar não estão sujeitas com base no entendimento do STF. B. Não estão constitucionalmente obrigados a referendar atos praticados pelo presidente da República. Essa é mais fácil, porque estão sim, 87, parágrafo único, inciso 1, referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Também está equivocada, porque eles devem fazê-lo. Devem ser escolhidos dentre brasileiros natos? Não, brasileiros. Porque o Guido Mantega, ele era argentino, nasceu na Argentina, não é? Argentina ou no Uruguai, se não me engano. Não, na Itália, em Gênova.
Ah, na Itália, e eu achei que fosse aqui na América do Sul. Muito obrigado, Elisa. Como você nos faz falta. E eu achei que fosse aqui na Argentina, mas é genovês. Por isso ele não poderia ser ministro de Estado da Defesa. Porque para ser ministro de Estado da Defesa, ele tem que ser brasileiro nato. Na verdade, ele foi ministro da Economia. Ótimo. Adiante. Elisa, eu vou não precisa falar a data de nascimento, nem os pais e os avós do Guido Mantega. Depois que a gente parar a gravação, você nos informa isso, tá bom? Adiante. D. Devem prestar às comissões do Congresso Nacional informações atinentes às suas atribuições? Sim. Vamos lá no artigo que vai tratar das comissões. Das comissões. Artigo 58. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe convocar ministros, inciso 3, de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Ótimo. Perfeito. Adiante. Somente devem referendar os projetos de leis e as MPs assinadas pelo presidente da República. Sabe qual que é o fundamento das respostas? Não, ele tem outras atribuições, mas muito capciosa. Ele tem outras atribuições, aí somente se assinadas poderia ser um entendimento, mas o fundamento seriam outras atribuições. 8, letra D. 9. Eurípides pretende se candidatar a presidente da República, apresenta sua candidatura pelo partido B, tendo realizado campanha popular com intensa repercussão social. Após campanha de sucesso, obtém maioria absoluta dos votos, sendo eleito no primeiro turno da eleição, tomando posse e cumprindo seu mandato. Apesar do sucesso administrativo de sua gestão, Eurípides foi surpreendido pela denúncia de um cidadão ao Congresso Nacional de que ele cometera crime de responsabilidade. Nesse caso, nos termos da Constituição, o que deve ocorrer? O mais interessante é o seguinte: Eurípides foi surpreendido pela denúncia de um cidadão, então é o crime de responsabilidade, requerimento, denúncia de um cidadão ao Congresso Nacional de que cometera crime de responsabilidade. A análise da acusação e, se acatada, será examinado em juízo de admissibilidade pela Câmara dos Deputados. Perfeito. Essa primeira parte aqui que nós tratamos desse nosso quadro. Perfeito. Essa questão 9 está tranquila também. As outras todas incoerentes. 10. Em caso de vacância dos cargos do presidente e vice, por falta de posse na data, a Constituição determina que assumirá a presidência da República o presidente da Câmara. E aí nós vamos lá no artigo 78 e 80, especificamente ao 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência da República. Primeiro, presidente da Câmara dos Deputados. Então, vocês vão pensar que é o Rodrigo Maia. Depois, o Davi Alcolumbre. E o do STF, que agora me ouvidei. Quem que é o presidente do STF agora? É o Dias Toffoli? Se não me engano, é o Dias Toffoli, não é? Eu acho que ainda é o Dias Toffoli, que foi internado com pneumonia alérgica, uma coisa assim. Ótimo. Dias Toffoli. Não que ele tenha sido internado e é uma coisa boa. Desculpa, gente. Às vezes a gente faz cada piada. Vamos adiante. 11. Fácil. O servidor público, Pedro, em exercício na Secretaria Estadual de Transporte do Estado, ele é servidor público em exercício na Secretaria, é questionado sobre a aplicação de determinada norma federal incidente sobre o ato a ser praticado no âmbito da sua repartição pública. Pesquisando o tema, apresenta breve nota em que indica a necessidade de complementação normativa sobre o tema. Observado o enunciado, uma das competências previstas para o presidente da República na Constituição Federal, aplicáveis ao caso, consiste em, simples, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. 84, quarto, expedir regulamentos. Letra E. Letra E. Estamos juntos? Estamos juntos? 12. Assinale a alternativa que indica a função exercida pelo presidente da República dentre as previstas no texto constitucional federal, considerando como inerente à função da chefia do governo. O mais interessante é que no nosso sistema aqui, o presidente, ele exerce
a chefia do Estado e também a chefia do governo. Essa é uma das funções do presidencialismo, porque no parlamentarismo, o primeiro-ministro, ou tem outros nomes, o chanceler, por exemplo, ele exerce as funções de governo e o presidente ou o monarca exerce as funções de Estado. E como vocês vão identificar função de governo, função de Estado? Porque elas estão mescladas aqui no artigo 84. Se você, chefe de Estado, você vai pensar na representação perante outras nações. Então, você vai pensar na palavra estrangeiros, internacional. Vamos pensar dessa maneira. Vamos fazer uma aqui. Sétima, 84, 7. É uma típica função de chefe de Estado. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Chefe de governo, você vai pensar em política interna. Por exemplo, iniciar o processo legislativo na forma dos casos previstos nessa Constituição. Tipicamente, uma questão atinente ao chefe de governo. Nomear e exonerar os ministros, a mais típica delas. Organizar a administração pública federal. Então, vamos ter isso em mente. Assinar o alternativo que indica a função exercida pelo presidente da República, dentre as previstas no texto constitucional, consideradas inerentes à função de chefia do governo. Celebrar paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Celebrar paz com outros estados estrangeiros. Não veio à mente estados estrangeiros? Então, é chefe de Estado. Presidir o Conselho de Estado da Defesa. Tem relação também com a atuação do chefe de Estado. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual previsto na Constituição. Letra C. Perfeito. Essa é uma atribuição típica do chefe de governo. Manter relações com estados estrangeiros, foi a que eu lhes mencionei. Celebrar tratados, convenções, direito internacional, chefe de Estado. 13. A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que, em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. Muito simples, artigo 80, acabamos de mencioná-lo. Vagando os cargos de presidente e vice, far-se a eleição 90 dias depois. Não, é 80, não é 81, estou ali. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara, dos Deputados, o do Senado Federal e o do STF. Ótimo. Letra B é a resposta com fundamento no artigo 80. As alternativas 14. As alternativas a seguir apresentam atribuições do presidente da República, à exceção de uma. Assinale-as. Olha que fácil essa. A escolha de 2/3 dos ministros do Tribunal de Contas. Já é essa a resposta. Nós acabamos de vê-la lá no artigo 73. 1/3 é pelo presidente da República. 2/3 era pelo Congresso Nacional. Parágrafo 2º, letra A. Agora, o veto a projetos de lei de iniciativa popular, porque até mesmo nesse projeto em que há a iniciativa da população, ele deve vetá-la, sancionar, promulgar, 5. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Ótimo. Dispor mediante decreto sobre a extinção de cargos públicos vagos. Perfeito. Letra B do 6º. Decretar intervenção federal. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Decretar e executar a intervenção federal. A celebração de tratados internacionais que disponham em sentido... Em sentido contrário à legislação. A 14 me parece que a letra E, a escolha de 2/3 dos ministros do TCU. Pessoal, eu me equivoquei. Vamos lá para o artigo 70. Não. Essa questão teve um problema nela. 14 está a celebração que dispõe em sentido contrário à legislação vigente. Enfim, mesmo que ela esteja contrária à legislação vigente, ele pode sim celebrar esses tratados internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Perfeito, é a letra A mesmo. Em que pese essa assertiva capciosa, maldosa da FGV. Em que pese essa assertiva capciosa. Mas ficamos com a letra A, que é absolutamente correta. E a letra B também não é equivocada, né? A princípio poderia soar como equivocado, mas não é. O prefeito recém-eleito do município X, portanto, 14, letra A. 15. O prefeito recém-eleito do município X, visando tornar a administração municipal mais eficiente,
resolve elaborar uma nova forma de atuação da administração pública e, para tanto, precisa reorganizá-la. Considerando a situação acima, assinale a afirmativa correta. O prefeito pode criar qualquer órgão público sem necessidade de lei para tanto? Falso, porque para a criação de órgãos é imprescindível lei nos termos do artigo 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Isso, pelo princípio da simetria, vale para os municípios e para os estados e para os municípios. B. O prefeito não pode criar ou extinguir órgão público somente podendo reestruturar a administração pública desde que não crie despesa. Letra B, perfeito, correto. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. B. O prefeito pode criar órgão público somente por lei, o qual será de sua iniciativa ou do secretário municipal. O secretário municipal não tem iniciativa para criar órgão público, não. Todas as outras inadequadas. O prefeito pode extinguir qualquer órgão público? Não pode, porque a criação e extinção, nos termos do artigo 88, depende de lei. O prefeito, sem necessidade de lei, ele fala que não necessita de lei, a letra D, por isso está incorreta. E o prefeito pode criar ou extinguir órgão público desde que não crie nova despesa, somente necessitando de lei? Não, falso. Essa assertiva não é consentânea com as disposições constitucionais. 16. Portanto, 15, letra B. 16. Uma das promessas de campanha do presidente da República era de racionalizar a máquina administrativa. A fim de atingir esse objetivo, o presidente editou, no mesmo dia, 2 decretos. Pelo primeiro decreto, ele atribuiu ao Ministério existente uma nova função, sem previsão de aumento de despesa. Já sei que isso é constitucional, não há óbice a essa ação. Pelo segundo, criou um novo ministério para coordenar a atuação dos demais. Decreto, não, fere o artigo 88, portanto, o primeiro decreto é constitucional e o segundo é inconstitucional, pois a criação de ministério é matéria submetida à reserva de lei. Ótimo. 16, letra A, é a nossa resposta correta. Algumas matérias são de iniciativa reservada, isso é, o legislativo só pode normatizá-la depois de a autoridade titular da competência formular um juízo de conveniência e oportunidade sobre o debate. A propósito da deflagração do processo legislativo, assinale a alternativa correta. A sanção presidencial supre o vício de projeto de lei em que não tenha sido observada a iniciativa privativa do presidente da República. Pessoal, nós já vimos que aquela súmula 5 do STF, ela se encontra superada, em que a sanção por aquele que tem a iniciativa de propor aquela lei não é hábil a extirpar o vício de iniciativa. Esse é o entendimento que nós temos hoje. Portanto, a letra A é falsa. B. É de iniciativa privativa do Senado Federal lei que veicule o regimento? Não, porque não é lei, é resolução nos termos do artigo 52. Compete privativamente ao Senado. Elaborar seu regimento interno e é resolução. A resolução é o regimento interno. Falso. Perdão, aqui é um inciso, acabei de ler. 12. Lei ordinária de iniciativa parlamentar não pode dispor sobre o regime jurídico dos servidores, mas pode estabelecer prazo para que o presidente da República encaminhe o projeto? Não pode. Não pode. Porque isso é, de certa forma, forçar o executivo a atuar. Isso fere a independência dos poderes. A letra C é equivocada. D. Lei de iniciativa privativa do presidente não pode ser objeto de emenda? Não, pode sim. Claro que pode. Em regra, a iniciativa das leis é concorrente? É comum, né? É comum. Concorrente comum. 61 diz o quê? Nós falamos sobre isso. Sim, a iniciativa das leis complementares e ordinárias é qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Congresso Nacional, Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, PGR, cidadãos. Ótimo. Então, letra F, verdade. O artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece requisitos a serem observados pelos entes da Federação para fins de transferências de receitas voluntárias. Tais exigências, nos termos expressos do referido artigo, exigem, dentre outras coisas, que o ente da Federação beneficiário dos recursos esteja em dia quanto ao pagamento de tributos devidos ao ente transferidor. Com o intuito de disciplinar o cumprimento das exigências para transferências voluntárias, o presidente da República editou o decreto 1234, determinando em seus artigos que os débitos
das empresas privadas em que o ente beneficiário detivesse participação acionária também fossem levadas em consideração para a aplicação do referido artigo. Acerca de tal regulamentação, é correto afirmar que se trata de regulamentação. Já vou lhes adiantando que isso não tem relação com o decreto autônomo. Então, não é exercício de competência com fincas no artigo 84, inciso 6º. Ele quer, na verdade, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. É com fundamento no inciso 4º, essa atuação do presidente. Portanto, ela é ilegal, visto que exorbita dos limites do exercício do poder regulamentar de editar normas com o intuito de implementar e garantir a fiel execução das leis, sendo tal ato normativo suscetível de suscitação pelo Congresso Nacional. Vocês entenderam que ele ampliou as hipóteses previstas no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal? Correto? Então é isso. Tranquilo. Letra C. 19. O presidente da República ele possui competência privativa para praticar determinados atos. A maior parte não depende de autorização ou referendo do Poder Legislativo. Dentre as seguintes alternativas, a que depende de autorização ou referendo do Congresso Nacional consiste em... Aí os senhores teriam que ter em mente as disposições pertinentes ao artigo 84. O 84.19, declarar guerra no caso de agressão autorizada pelo Congresso Nacional. Então, ele depende de autorização pelo Congresso Nacional ou de ser referendado por ele, autorização ou referendado por ele. É declarar guerra. Porque a intervenção federal, decretar e executar a intervenção federal, ele não precisa da manifestação do Congresso nesse... Exatamente. Aqui nos termos do 10º, não. A intervenção federal é o 10º. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Decretar e executar. Decretar a intervenção federal, não. Exercer a chefia da administração, muito menos. Presidir o Conselho da República, nomear os membros, também não. Portanto, declarar guerra é questão A, fácil, né? Na verdade, é decretar o estado de defesa e o estado de sítio, mas é autorizado pelo Congresso Nacional. Deixa eu ver aqui, eu até anotei sobre isso. Ele é autorizado... Deixa eu me sair aqui desse artigo. Decretar estado de defesa e estado de sítio com autorização do Congresso Nacional. Decretar e executar a intervenção federal, o Congresso Nacional aprova. Era isso que eu precisava que os senhores tivessem em mente. Então, estado de defesa e estado de sítio, só com autorização do Congresso Nacional. E aí, o decreto e execução da intervenção federal, o Congresso Nacional aprova. Então, vocês vão ter em mente a fundamentação deles. 84, 9 e 10, com... Onde está as atribuições do Congresso? 49, 2, autorizar o presidente. 4, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. Ele aprova, autorizando o estado de sítio, autoriza o estado de sítio. Estado de sítio, aprova o estado de defesa, aprova a intervenção federal e autoriza o estado de sítio. Correto? Então, o inciso 4, 84. Isso aí vocês têm que fazer e deixá-lo aí, na mesa dos senhores. Isso é muito importante. No chamado crime de responsabilidade ou crime político, praticado por aquele que ocupa a vice-presidente da República, surge um órgão com competência constitucionalmente estabelecida. Esse órgão é o Senado Federal. Porque não é o presidente e o vice? 52 e 1, competência do Senado Federal. 52 e 1, o Senado Federal tem a competência privativa para processar julgado o presidente e o vice da República nos crimes de responsabilidade
bem como dos ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército Aeronáutico nos crimes de mesma natureza conexos com aquele. Ótimo. Então, terminamos aqui a nossa primeira parte da segunda aula sobre o Poder Executivo e vamos fazer nosso intervalo de 10 minutos e nós já voltamos para nós resolvermos mais 10 exercícios que também são muito fáceis, muito tranquilos, tá bom? Então, até daqui a pouco. Agora. Essas últimas 10 questões para nós encerrarmos o nosso conteúdo pertinente ao Poder Executivo. Um jornal de grande circulação divulgou que João era presidente da República e teria praticado uma série de condutas ilícitas, todas consideradas crimes de responsabilidade, tecnicamente falando. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que João, em casos como esse deve ser processado e julgado. Bem, nós já sabemos aqui o nosso quadrinho pelo Senado Federal, após autorização da Câmara dos Deputados, 51, inciso 1, 52, inciso 1, letra B. O presidente da República, ele foi acusado da prática de crime de responsabilidade perante o Senado Federal. Essa é a casa adequada para se ter o juízo de admissibilidade em se tratando de crimes, sejam eles comuns ou de responsabilidade? Já sabemos que não. Em resposta, afirmou que a acusação não poderia ser interessada à referida Casa Legislativa. À luz da sistemática constitucional, a defesa apresentada pelo presidente da República deve ser a defesa acolhida, pois a acusação deveria ter sido endereçada à Câmara dos Deputados nos termos do 51, inciso 1, que se refere aos dois, tanto o comum quanto o de responsabilidade. Portanto, acolhida, pois a acusação deveria ter sido endereçada à Câmara dos Deputados. Estamos juntos? Ótimo, estamos juntos. 3. João da Silva, ministro de Estado, praticou condutas que podem ser enquadradas nas figuras tipológicas dos crimes comuns e dos crimes de responsabilidade. Preocupado com a grande repercussão dos fatos, solicitou a orientação de um advogado para delinear sua estratégia de defesa. De acordo com o advogado, caso o ministro de Estado viesse a ser acusado, inciso 1, os crimes comuns seriam julgados pelo Poder Judiciário. Olha que interessante, hein? Estou a tratar do ministro de Estado. Ministro de Estado. O ministro de Estado, se ele vier a ser acusado, de fato, os crimes comuns serão julgados pelo Poder Judiciário. Isso é verdade. O fundamento dessa minha assertiva é o artigo 102, 1b. Vamos lá? Mesclaram aqui alguns exercícios. Essas principais atribuições aqui também são relevantes. A minha folha. 102. Compete ao STF, principalmente a Guarda da Constituição, cabendo-lhe 1, 2, julgar em recurso ordinário, 2, julgar o crime político. O crime político. Não, isso aqui não é fundamento, não. Falso. É o 1C, não é, professor? Nas infrações penais comuns e nos claro. crimes de Exato. os Muito obrigado, Elisa. 1C, é porque eu inverti aqui, é verdade. É 102, 1C. Exato. Os crimes de responsabilidade seriam julgados pelo Legislativo. Os crimes de responsabilidade, isso é falso. Os crimes de responsabilidade, não. Também é o mesmo fundamento. É o mesmo fundamento. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, compete ao STF. Então, falso, a letra 2. O Poder Legislativo poderia deliberar pela sustentação do andamento das ações. Será falso? O fundamento disso, dessa assertiva, é o 53, parágrafo 3º. 53, parágrafo 3º. Temos que ter bastante atenção. Recebida a denúncia
contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação. Então, isso não se aplica aos crimes ocorridos antes da diplomação. Então, aqueles que cometeram crimes ocorridos antes da diplomação, eles não têm essa benesse de terem a possibilidade da sustação. O STF dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Agora, a instância continua a mesma para crime antes como para crime depois. Recebida a denúncia contra o senador, a sustação é que ocorre apenas em crime posterior à diplomação. Portanto, a sustação você só vai aplicar na hipótese do 53, parágrafo 3º, após a diplomação. Agora, a instância, você permanece com ela. 102, tanto para crime antes como para crime posterior. Tudo bem? Agora ficou mais claro, né, Renato? Ótimo. Antes ou depois. O Poder Legislativo poderia... Não, porque ele aqui é o Estatuto do Congressista. Não é o ministro não tem essa prerrogativa. 53. É porque eu estava procurando aqui na assertiva se tinha sido antes ou depois. Mas na hipótese dele não se aplica, porque o Estatuto dos Congressistas é deputados e senadores. Não são ministros de Estado. Tudo bem? Estamos juntos? Ficou claro. Essa regra não se aplica da situação para os ministros de Estado. Então, 3, letra A, inciso 1 apenas. 4. Certo profissional da área jurídica foi questionado sobre as características do processo e do julgamento do presidente da República pela prática de crimes de responsabilidade. Em resposta, afirmou que a instauração do processo deve ser autorizada pela Câmara dos Deputados, o processamento e o julgamento ficam a cargo do STF, do Senado Federal, bem como que a perda da função é decidida pelo presidente do STF. Bem, isso não é verdade. Parcialmente correta. Isso está parcialmente correta. Essa primeira parte, a instauração do processo deve ser autorizada pela Câmara dos Deputados. Sim, isso é verdade. Processamento e julgamento ficam a cargo do Senado Federal. Sim, a perda da função é decidida pelo STF. Isso é falso. Então, está totalmente correta, absolutamente é falso. Totalmente incorreta, também está absolutamente equivocado. A resposta é parcialmente correta, pois a decisão a respeito da perda da função fica a cargo do Senado Federal, que é proferirá quanto ao julgamento. Eu vou ler aqui o que o site Dizer o Direito, eles disseram de forma muito inteligente, como sempre, né, a respeito, deixe-me localizar aqui. Questão 4. Professor, mas o senhor vai viajar e vai nos deixar? Eu já estou com saudade, professor. Nossa, já estou ficando assim, agora péssima. A única questão que eu estava a procurar, que o Dizer Direito ele trouxe, era a respeito da cisão da votação das sanções. Então, você vota o Senado pela perda do cargo, é uma votação. Vota por uma outra sanção, inabilitação, e não é uma votação única para todas as sanções, vocês me entendem? Mas saibam, senhores, que este é o posicionamento atual. 5. Decorrido pouco mais de 100 dias após o início da sessão legislativa, constatou-se que o presidente da República não havia apresentado as contas de governo correspondentes ao exercício anterior. Ele deve apresentar as contas de governo, não é? Vamos lá no artigo 51, porque compete privativamente... Inciso 24. O bem. Ah, tá. Tudo bem. São vários. O 51.2 procede à tomada de contas do presidente quando não apresentada dentro de 60 dias da abertura da da sessão legislativa. Essa é a primeira. Não é isso? Então, à luz dessa temática, é correto afirmar que em situações dessa natureza compete ao Congresso Nacional julgar as contas? Sim, as contas são julgadas pelo Congresso Nacional, mas não é essa a hipótese.
por intermédio, proceder à tomada de contas do presidente? Não, a tomada de contas é pela Câmara dos Deputados, nos termos do 51.2. Não é isso? Proceder à tomada de contas quando não apresentado dentro de 60 dias de abertura da sessão legislativa. O Senado processa a tomada de contas? Falso. Não, é o Congresso. É a Câmara, perdão, é a Câmara. É a Câmara. Ao Congresso Nacional dar início ao processo por crime de responsabilidade? Falso. É a Câmara também. A Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República. Certo, certo. O PR ele deve apresentar as contas em até 60 dias da abertura da sessão legislativa. Isso aí está previsto como competência privativa. Então, esse que é o 84. Perfeito, esse que é o Elisa. 84.24, né? Perfeito. Essa é a primeira ação. Se elas não forem apresentadas no prazo, a Câmara dos Deputados procederá à sua tomada, nos termos do 51, inciso 2. 3. O TCU emitirá parecer prévio sobre as contas apresentadas em 60 dias do seu recebimento, 71.1. E o Congresso Nacional julga as contas 49.9. 49.9. Eu vou marcar aqui para vocês porque eu acho relevante esse passo a passo. Só apagar o quadro aqui. Isso aqui os senhores já têm em mãos, né? Vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte. O PR deve apresentar as contas em até 60 dias da abertura da sessão legislativa. Eu vou colocar o seguinte. PR apresenta contas. 60 dias, abertura. Como a Elisa bem disse, artigo 84, 24. 2. Se elas não forem apresentadas, a Câmara dos Deputados procede à tomada. Não apresentadas, Câmara dos Deputados, tomada. Para a tomada. 51.2. 3. O TCU emitirá parecer prévio sobre as contas apresentadas em 60 dias do recebimento. TCU apresenta parecer prévio sobre as contas em 60 dias recebimento. O fundamento é o 71, inciso 1. Por fim, o CN, o Congresso Nacional, julga as contas do PR. As contas do PR. E os professores não podem esquecer que o julgamento das contas dos outros administradores é pelo TCU, nos termos do inciso 2. Do 71, se lembram disso? Se é do 71 mesmo? Deixa eu verificar. Ele aprecia a conta, mas ele julga dos outros administradores, porque do chefe do executivo, quem julga é o Congresso Nacional, nos termos do 49, nono. Então, vocês têm que ter muita atenção nesse detalhe. O TCU, ele aprecia as contas do presidente, mas quem as julga é ao Congresso Nacional nos termos do 49. 49, nono. Exatamente. Estamos conversados, né? Vamos adiante.
Essa questão é a questão 5. Questão 5. Ótimo, vamos lá. 6. O presidente da República, portanto, 5, letra E. O presidente da República, durante a entrevista coletiva, agrediu com socos e pontapés um jornalista que fez uma pergunta relativa à ocorrência de desvio de recursos em obras públicas federais, conduta atribuída a um dos ministros de Estado filiado ao mesmo partido político do presidente. Nesse caso, será necessário aguardar o final do mandato? Vocês acham isso? Não, isso é falso. O presidente da República somente poderá ser submetido a julgamento após a autorização do STF, não há essa previsão. Letra C, o STF é o órgão competente para proceder ao julgamento do presidente, porque é crime comum. Essa questão é a questão 6. O ato foi praticado durante uma entrevista coletiva, né? Envolvendo. Então, é isso. Eu até achei que fosse uma questão atual, professor, me surpreendi. Não, é bem antiga, inclusive, 2013. Só há responsabilidade penal temporária se o ato praticado ele não guardar relação com as funções do presidente ou se foi praticado antes do início do mandato. Por exemplo, crime, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Nesses casos, será necessário aguardar o final do mandato presidencial para dar início à persecução penal e haverá suspensão da prescrição. Mas, nesse caso, o ato praticado foi durante uma entrevista e que ocorreu em razão de alegações de desvio de verba envolvendo partido político, né? E o STF, né, é esse órgão quem julga o presidente no caso de crime comum, qualquer infração penal, incluindo delitos eleitorais e contravenções. Aguarda a queixa-crime do ofendido. Sendo a queixa oferecida, o STF irá comunicar à Câmara dos Deputados que existe, pois o STF depende da admissibilidade pela Câmara. E o quórum é 2/3. E aí, como eu disse aos senhores, ele faz juízo de admissibilidade, afinal de contas é crime comum. Ótimo. Então é isso. Ok. O STF é o órgão competente para proceder ao julgamento do presidente. Deixa eu ver aqui. 102. Fundamento para os senhores. 102, 1B. Nas infrações penais comuns, compete ao STF, aguarda a Constituição, cabendo-lhe processar e julgar. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso, seus próprios ministros e o PGR. Ótimo. 7. Em relação à chamada responsabilidade do presidente da República, assinale a afirmativa correta. O presidente da República pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções? Mesmo não. Na vigência do mandato, falso, 86, parágrafo 4º, o que diz isso? O presidente, na vigência de seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Ponto. Primeiro. B. O presidente da República somente será submetido a julgamento após admitida a acusação por 2/3 dos membros do Congresso Nacional? Falso. 2/3 da Câmara. 86. Caput. O presidente da República, nos crimes de responsabilidade, ficará suspenso de suas funções após a instauração do processo pelo Senado Federal? Isso é verdade. Nós não falamos isso? Parágrafo 1º. Nas infrações penais comuns, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo STF, os senhores sempre vão se lembrar que a autorização ocorre no momento anterior pela Câmara, né? Então, nas infrações penais comuns, se for recebida denúncia ou queixa-crime pelo STF. Nesse caso, sim, o STF ele fará um juízo de admissibilidade. E nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal, o Senado Federal não fará o juízo de admissibilidade na hipótese do inciso 2. Ficou claro isso? Fica simples. A gente tem que pensar sempre nos dois casos. Não dá para pensar separado. Bem, eu acho que assim fica mais fácil para memorizar. Letra C, então, é a resposta. O presidente, durante a vigência do mandato, somente está sujeito a julgamento pelos crimes? Não. Falso. De responsabilidade? Não.
O PR nas infrações está sujeito à prisão cautelar? Não, ele não está sujeito à prisão cautelar só com trânsito em julgado. Enquanto não houver sobrevia a sentença condenatória nas infrações comuns, o PR não estará sujeito à prisão. Ótimo. 8. O presidente e o vice-presidente da República, nos crimes de responsabilidade, serão julgados. O PR e o vice-presidente, nos crimes de responsabilidade, serão julgados pelo Senado Federal. Pelo Senado Federal, não é isso? É isso mesmo. Letra A, fácil. 9. Assinar a alternativa que não constitui um crime de responsabilidade. Nós temos aqui os crimes de responsabilidade previstos nos artigos 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões. Não constitui crime. Nós temos crime de responsabilidade. Utilizar o poder federal para impedir a livre execução. O cumprimento das leis se aplica no 7º. Tentar diretamente ou por fácil submeter a União. Essas assertivas, na verdade, elas estão previstas numa lei de 1950, que é a Lei 1079. Eu vou abrir aqui para nós partilharmos essa lei com os senhores. Lei 1079, de 1950. Eu vou abrir aqui, aumentar. Compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. São crimes de responsabilidade os que essa lei especifica. Essa lei, a princípio, foi recepcionada, claro, né? Com o fundamento de validade agora, a Constituição de 88. Os crimes definidos nessa lei, ainda que quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo com inabilitação até 5 anos. A Constituição fala 8 anos, né? Para o exercício de qualquer função pública. Ok. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, dos poderes constitucionais, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária. E aqui nós falamos dos crimes contra a existência da União. Quais seriam esses crimes? Domínio estrangeiro. Vamos lá aqui. Peraí, eu vou buscar aqui cada um deles. Está aqui no Poder Federal, livre execução de lei eleitoral. Deixa eu ver se tem esse aqui. É o 4º, artigo 7º, inciso 4º. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Essa lei ela veio definindo o que é cada um deles. Esse, por exemplo, utilizar o poder federal para impedir a livre execução da lei federal é um crime de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Tentar diretamente por fato submeter a União ou alguns estados ou territórios a domínio estrangeiro. É o 5º, inciso 2, não é? Perfeito. 5º é crimes contra a existência política da União. Ok. Infringir as normas legais no provimento dos cargos públicos. São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. Aqui, essa lei é citada aqui, define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, no artigo 85. Correto? 5. Realizar operações financeiras sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar a garantia insuficiente ou inidônea. Essa ação está prevista no artigo 10
da lei de improbidade. Eu vou só, é a letra D, que não se adequa. Revelar negócios políticos ou militares que devam ser mantidos secretos, a bem da defesa da segurança externa ou dos interesses. Revelar, só um minutinho. Revelar, é o quinto quarto. São crimes de responsabilidade contra a existência política da União. Revelar negócios políticos ou militares que devam ser mantidos secretos, a bem da defesa da segurança externa ou dos interesses da União. Ficamos conversados? Deixe-me, a Lia, lei de improbidade, só um minutinho, deixe-me... Artigo 10º. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseja perda patrimonial, realizar operação financeira, é o sexto, sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. É correto? Difícil a questão, mas bom que nós saibamos, né, o que é a disposição da LIA e o que é a disposição da lei que define os crimes de responsabilidade. Por fim, 10. Vamos adiante. 9, letra D. É crime de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais utilizar o poder federal para impedir a livre execução da lei federal. Acabamos de ver isso, é verdade, é a hipótese anterior. A letra A está correta. Constitui ato de improbidade administrativa receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Isso é verdade. Só um minutinho, eu vou localizar aqui na linha. Esse aqui, vantagem. Aqui, ó, é o 9º, 10º, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Letra B está correta. É crime de responsabilidade contra a probidade na administração infringir as normas legais no provimento dos cargos públicos. É verdade, acabamos de ver isso. É a mesma questão, inclusive, olha como eles repetiram. É o 9º, inciso 4º, né? Exato, a Lei 10.079. Perfeito, Elisa. Letra D. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deve permanecer em segredo. Isso é falso. Isso, na verdade, é crime de responsabilidade, não é ato de improbidade. Nós vimos isso. E, por fim, letra E. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, o responsável pelo ato de improbidade está sujeito à perda da função pública e impedimento de seu exercício para sempre. Pessoal, por favor. Impedimento, nós sabemos que não. Para sempre. Impedimento do seu exercício. Bem, a lei traz os prazos, né? Mas sabemos que não é para exercício, né? Nós temos lá no finalzinho. Até 5 anos da prescrição. Enfim, não é... As penas na lei de improbidade administrativa. Vamos lá nas penas... Dos atos de improbidade, dos atos 11, das penas. Independentemente, aqui ó, é o 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. 9º, 10º, 11, cada um deles tem hipótese. 10A, que é o recente, né? Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro, tributário concedido. Então, pessoal, encerramos hoje a nossa aula pertinente ao Poder Executivo. Eu vou parar aqui a gravação e vou abrir para que os senhores se manifestem. Vou parar a gravação agora.